Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 29 de junho, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 100 ao capítulo 102. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de um salmo de ações de graça. No título, não temos aqui quem escreveu este salmo, né? Mas o 101 é um salmo de Davi. Então, possivelmente, o capítulo 100 é um salmo de Davi. E aqui nós vamos ver as razões de darmos graça. O que é dar graça? É ter um coração grato e expressar essa gratidão. Isso mesmo. Hoje está muito em alta a palavra gratidão, né? Gratidão, né? Ela é um plus a mais que um obrigado, né? Quer dizer, olha, o meu coração não só agradece por essa atitude, mas estar cheio, né? Por tamanho favor. Gratidão. Então, aqui nesses salmos de ações de graça, nós vamos ver que nós devemos adorar ao Senhor, não somente pelo que Ele faz, mas pela essência do que Ele é. O que Ele faz é tão pouco diante daquilo que Ele é. Você consegue perceber a razão da ação de graça? Então ela excede o momento em que você vive. Pode ser que você esteja num momento de angústia, de tribulação, mas você consegue sim ter uma atitude de ações de graça, porque você entendeu que não é pelo que você tem, mas pelo que Ele é. Que extraordinário isso, não é? Então eu já te dei uma palhinha do que nós vamos ter aqui hoje no nosso devocional. E já vou pedir para você dar aquele like, isso mesmo, que é a curtida. Depois você compartilha esse vídeo com grupos que você tem contato, isso mesmo, né? E também se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, incentive outros a inscrever. Todas as vezes que nós temos novos inscritos, compartilhamento, curtida, até comentários, o que acontece? O YouTube entende que este é um canal que disponibiliza um conteúdo que é bom, um conteúdo favorável, um conteúdo que vale a pena ser impulsionado. E aí ele mesmo faz com que esse vídeo chegue a pessoas que não estão dentro do meu ciclo de convivência, de amizade, dentro do meu ciclo de visão, nem do seu. Pessoas que desconhecemos, mas que precisam ouvir esta palavra. E nós nos tornamos, né, missionários, propagadores de uma palavra que gera vida. Então, aqui já deixei muito claro que você é meu parceiro, você é minha parceira nesse priorizando a palavra de Deus. E se chegamos até aqui, é porque temos pessoas que têm abraçado essa causa, têm se tornado verdadeiros missionários do reino. Então, sem maiores delongas, vamos iniciar o Salmo 100. E ele começa falando assim: aclame ao Senhor. O que aclame? Olha, chame atenção, exalte ao Senhor. A todo e bom som devemos proclamar a todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Não basta servi-lo, tem que ser com alegria. Olha só o que ele fala: apresente-se diante dele com cânticos. Reconheça que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a Ele pertencemos. Gente, isso é tão importante. O ser humano, ele nasceu com uma necessidade de pertencimento,
né? Então, desde que a criança nasce, ela tem essa necessidade de se sentir pertencida, né? Então, ela chama a atenção do pai, chama a atenção da mãe. Quando a criança vai crescendo e vai para a escola, ela quer se sentir pertencida àquele grupo, né? Então, ela às vezes até muda algum jeito de ser para ser aceita por aquele meio. Na adolescência, nós vemos isso de uma forma gritante. Então, é algo que é inerente ao ser humano, a necessidade do pertencimento. E aqui ele fala, né, sobre isso, a essência nossa de pertencer a um Deus que nos criou. Olha só, reconheça que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Gente, isso é tão extraordinário. Isso é algo que faz com que a vida se torne diferente, que vale a pena você viver essa vida porque você pertence a alguém. Alguém criou você, você pertence a ele e ele tem todo um planejamento sobre a sua vida. Isso é glorioso demais. E esse salmo ele fala isso e ele fala mais. Somos o seu povo. Então, ou seja, ele autentica ainda mais essa ação de pertencimento. E aí ele fala, somos o seu povo e rebanho que ele pastoreia. Ou seja, ele fala de um cuidado constante, porque um rebanho que ele pastoreia é o rebanho que ele cuida, que ele alimenta, que ele sustenta, né? Que ele está de olho, que ele acompanha. Olha que coisa, que ele guia. Olha quantas reflexões nós temos apenas nesses primeiros 2 versículos, né? E aí ele nos convida, entre por suas portas com ações de graça. Então é aquilo que eu falei no início, não basta você ser grato, você precisa ter ações que demonstrem a sua gratidão. Por exemplo, né? Se eu sou grata, se eu tenho um coração agradecido, né, pela família que eu tenho, não basta só eu ter esse sentimento. É necessário que eu demonstre esse sentimento de cuidado, de carinho, de amor para com esta família. Então, a gratidão, ela é externada pelos comportamentos, ela é externada pelas atitudes. Então, hoje, com este salmo, eu quero que você entenda isso, que você pertence a alguém, que ele cuida de você, que ele pastoreia, você pertence a ele. Então tenha no seu coração essa gratidão e, melhor, externe esta gratidão. E aí ele fala, entre por suas portas com ações de graça e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem graças e louvem ao seu nome. Pois o Senhor é bom, ele já declara isso. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Quem não quer um amor que dura para sempre, gente? O sonho de consumo de todo ser humano, ter alguém que o ame para sempre. Um amor que não muda porque eu mudei. Um amor que não muda porque as circunstâncias mudaram. Um amor que é para sempre. E aí ele fala, além desse amor, ele é fiel. A fidelidade dele não é só para comigo, mas para com todas as minhas gerações. Davi é a prova viva disso. Ele declara isso e depois da morte dele nós vamos ver muito se falar por amor ao meu servo Davi. Né? Então, olha quantas coisas extraordinárias você pode usufruir a partir de uma decisão de ações de graça. E o 101, que eu falei que é um outro salmo de Davi, ele vai nos levar a observar um caminho que devemos andar. Então, aqui Davi faz declaração de lealdade, de justiça, né? Então ele começa dizendo, cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor. Com cânticos te louvarei.
buscarei viver de modo inculpável. Olhe só a decisão dele. Ele decidiu viver, buscar, né? Porque precisa de uma decisão, logo de uma atitude. Então ele decidiu buscar viver de modo inculpável. E aí ele fala: quando virás me ajudar? Viverei com integridade. Ele decidiu. Como é forte o poder de escolha. Não delegue o seu poder de escolha. Não delegue o poder que Deus te deu de decidir. E quando é que você faz isso? Quando você joga isso para outras pessoas. Quando você considera a sua forma de viver por conta de uma outra pessoa. Você já deve ter visto alguém dizer: é por conta de que aconteceu isso e isso, fizeram isso e isso comigo. Todos nós estamos aqui nesse mundo sujeito a vivermos muitas situações, mas não fique amarrado a essas situações, não fique preso a estas circunstâncias. Decida viver algo novo, decida transponir, né? Pular esse obstáculo que a vida colocou sobre você. Então essa decisão que ele fala, né? Viverei com integridade em minha própria casa. Olha, eu decidi, independente das minhas circunstâncias, eu decidi viver com integridade, eu decidi buscar viver uma vida inculpável, né? Então, esse é o desejo do nosso coração, esse sim. E o Espírito Santo vai nos auxiliar nessa missão. Pois bem, ele fala: não olharei para coisa alguma que seja má ou vulgar. Mais uma vez, ele decide aquilo que ele vai olhar, aquilo que vai preencher a mente dele. O pensamento é assim, mas você decide abrigar este pensamento ou repudiar esse pensamento. Você não consegue dominar, né, essa ação de pensar. Você pode, muitas vezes vem pensamentos negativos, muitas vezes vai vir pensamentos contrários àquilo que a palavra de Deus fala sobre mim e sobre você. Isso é algo que vem, mas abraçar esse sentimento é uma decisão minha e sua. Pode vir ao meu pensamento: Rubenita, ninguém se importa com você. Esse pensamento, ele vai ser jogado para mim. Ele vai ser como uma flecha. Eu decido abraçar esse pensamento e dizer: eu faço tanto pelos outros, ninguém se importa comigo. Ou eu decido rebater, expulsar esse pensamento com aquilo que a palavra de Deus diz. E como eu faço isso? Aqui acabamos de ler. Olhe bem, então quando vir ao meu pensamento: Rubenita, ninguém se importa com você. Rubenita, você não é amada. Rubenita, se você deixar de existir, ninguém vai sentir a sua falta. Mentira, porque a palavra de Deus diz para mim que eu sou o seu povo, que ele me criou, que eu pertenço a ele, que existe um amor dele por mim que dura para sempre. Olha que extraordinário. Então, a partir de hoje, tome a decisão de não deixar abrigado no seu coração sentimentos que são contrários à palavra de Deus. Para isso, nós estamos lendo a Bíblia, para termos ferramenta de expulsarmos esses pensamentos que são contrários e que tanto nos prejudica na nossa trajetória. Então, continuando aqui, ele fala: não olharei para coisa alguma que seja má ou vulgar.
Odeio todos que agem de forma desonesta e não terei nada a ver com eles. Outra decisão, de quem eu quero ter por perto, de quem eu quero andar junto. É uma decisão minha, é uma decisão sua. Decida hoje andar com pessoas que vão te agregar. Decida hoje andar com pessoas que vai fazer com que você tenha mais fé. Decida andar com pessoas que vai te contagiar com alegria. Uma decisão sua. E você vai usufruir dessa decisão. Pois bem, rejeitarei ideias perversas e me manterei afastado do mal. Então você percebeu até aqui que esse Salmo 101 são decisões importantes que Davi toma sobre a sua vida e que ele nos ensina resultados extraordinários que podemos vivenciar a partir do ato de decidir, do ato de escolher, que Deus nos deu. É meu e é seu, e não abra mão disso. Pois bem, não tolerarei quem difama o seu próximo. Não suportarei presunção e nem orgulho. Irei à procura dos fiéis. Busque pessoas que são fiéis a Deus e se alie a elas, para conviverem comigo. Olha só, né? O poder de decisão de fazer quem seja o meu rol de amizade, o meu rol de pessoas que eu vou conviver, né? Que vão me inspirar, que vão caminhar comigo aqui nesta terra. Pois bem, só terei permissão de me servir os que andam no caminho certo. Não permitirei que enganadores habitem na minha casa. Então eles podem até ir lá, mas não vão habitar comigo. Não vão fazer parte da minha comunhão, do meu aconchego, não é? Pois bem, nem que mentirosos permaneçam em minha presença. Outra decisão importante, porque às vezes você convive tanto com mentiras que você vai sendo contaminado com essas mentiras. Minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor aqueles que praticam o mal. Pois bem, vamos agora para o 102, que é o nosso último de hoje. E aí é uma oração de um aflito que se derrama diante do Senhor. Ele fala dos seus problemas ao Senhor e ele nos ensina que devemos levar sim as nossas petições diante do Senhor. E ele começa: Senhor, ouve a minha oração e escuta a minha súplica. Não esconda de mim o rosto na hora da minha aflição. Inclina-me para te ouvir e responde-me depressa quando eu clamo a ti. Pois meus dias somem como fumaça, como brasas ardentes, meus ossos queimam e o meu coração está esgotado, secou-se como capim. Até perdi o apetite. Olha a que ponto uma aflição pode trazer de consequência das nossas vidas. E isso é claro, né? Às vezes a gente vê isso na prática, mas esquece que a Bíblia nos diz sobre isso. Muitas pessoas perdem o sono, perdem o apetite por causa de problemas e angústias da vida. Olha só o salmista aqui: até perdi o apetite por causa da minha ansiedade. Você pensa que coisa de ansiedade é recente? Não, é antigo. E a palavra nos ensina como lidar com a ansiedade. Sou como uma coruja no deserto. Você consegue imaginar o que é uma coruja no deserto? Solitária. Como pequena coruja num lugar desolado. Não consigo dormir. Olha o que a ansiedade está fazendo aqui com ele. Tirou o apetite, está fazendo com que ele não consiga dormir. Gente, uma noite de sono, quando você perde uma noite de sono, isso traz prejuízos na sua vida. Prejuízos, sabe, que muitas vezes a gente negligencia. E uma noite de sono, ela é reparadora. Dormir bem é saúde. Pois bem,
Sou como um pássaro solitário no telhado. Todos os dias meus inimigos me insultam, zombam de mim, me amaldiçoam. As cinzas são meu alimento, as lágrimas misturam-se com a minha bebida. Por causa da sua ira e da tua fúria, pois me levantaste e depois me lançaste fora. Minha vida passa rápido, como sombras que se vão. Vou murchando como capim. Tu, porém, Senhor, reinarás para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Então você percebe que, independente das circunstâncias tão angustiosas que ele está passando, a fidelidade dele para com Deus é algo inalterável, né? O reconhecimento de quem Deus é inalterável. Pois bem, tu te levantas e terás misericórdia de Sião. Já é tempo de mostrar compaixão, este momento esperado, pois teus servos amam cada pedra dos seus muros e te ensinam até mesmo o pó em suas ruas. As nações temerão o nome do Senhor, os reis da terra estremecerão diante da tua glória, pois o Senhor reconstruirá Sião. Então aqui você já imagina o objeto, né, o porquê dessa aflição tão grande. Aqui estamos falando de alguém que está vivenciando o exílio babilônico e que anseia pela restauração da sorte de Sião. Olha só. Ouvirá orações dos indefesos e não rejeitará a sua súplica. Fique isto registrado para gerações futuras, para que o povo ainda não criado louve ao Senhor. Olha, ele está falando de mim e de você, que não éramos criados ainda. Mas quando soubéssemos disso, louvássemos, tivéssemos o hábito, a escolha, a decisão de louvar a Deus independente da circunstância. Contem-lhe que o Senhor olhou para baixo do seu santuário celeste, do alto olhou para a terra para ouvir o gemido dos prisioneiros e para libertar os condenados à morte. Assim o nome de Sião será proclamado em Sião. O nome do Senhor será proclamado em Sião, em Jerusalém. E quando os povos se reunirem, os reinos vierem a servir ao Senhor, no meio de minha vida, ele me tirou as forças e me encurtou os dias, mas eu clamei, ó meu Deus, que vive para sempre, não tires da minha vida enquanto ainda sou jovem. Muito tempo atrás lançaste o fundamento da terra e com as tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu as trocarás como se fosse vestuário e as jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos viverão em segurança e os seus descendentes prosperarão em tua presença. Que coisa mais linda, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti o nosso coração. Queremos tomar a decisão de firmar os nossos passos em ti. Queremos tomar a decisão de todos os dias meditarmos na tua palavra, de priorizarmos a tua palavra, porque ela é o alimento sólido e certo que precisamos para caminhar aqui nesta terra. Queremos sim viver esta promessa e queremos dizer que pertencemos a ti. E como é maravilhoso ser cuidado por ti. Colocamos diante de ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.